Boa noite a todos. Vamos iniciar agora, então, a entrevista coletiva com o nosso diretor executivo de futebol, Raí. Eduardo Afonso, ESPN Brasil, pode iniciar com a sua pergunta, a gente dá início ao coletivo. Raí. Oi, Eduardo. Tudo bem? Boa noite. A minha pergunta é técnico do São Paulo. E se você garante de recuperar esse time para voltar a algo parecido do que era antes desse período de pandemia. Obrigado, Raí. Edu, pode repetir a pergunta, por favor? Foi picotado. Ficou picotado. Sim, posso repetir. Eu gostaria de saber se você garante a permanência do Fernando Diniz como técnico do São Paulo e se você garante como você acredita que o time possa voltar a apresentar um bom futebol, voltar a evoluir como era antes da parada do campeonato, antes da pandemia. Garanto, o trabalho continua. Nós vamos dar todas as condições para o Diniz, a confiança nele é total, porque foi ele que fez o time que estava produzindo antes da pandemia, e é ele que tem todas as condições de voltar àquele nível de atuação para que a gente tenha mais chances de ter as vitórias necessárias e sair dessa situação e voltar a uma crescente, voltar a ter confiança e esquecer os traumas recentes. Guilherme Pradella, Rádio Globo, sua pergunta, por favor. Boa noite. Eu queria que você detalhasse como foi a rescisão de contrato com o Alexandre Pato. Partiu de quem o pedido de rescisão? Foi do jogador? Foi uma iniciativa da diretoria? Foi um pedido da comissão técnica? O jogador manifestou a insatisfação e o desejo de sair mais de uma vez. Sentamos com ele, a diretoria, depois, obviamente, consultando também comissão técnica e outros níveis do clube, e tomamos a decisão chegando num acordo com o jogador. Para a gente, esse assunto já está terminado, uma página virada, desejamos sorte ao Alexandre Pato. Ivan Drago, Rádio Transamérica, sua pergunta. Raí, o Fernando Diniz chegou a falar na entrevista coletiva que os jogadores que estão insatisfeitos devem sair. Existem muitos jogadores insatisfeitos no elenco são paulino? E por que essa insatisfação, se é que ela existe? Por conta da crise financeira, o São Paulo pode sofrer um desmanche, ou seja, muitos jogadores ainda podem sair? Eu acredito que nós passamos aí 4 meses, né, sem jogo, mais de 3 meses sem treinamentos, crise em todos os sentidos, econômicas, renegociação. Isso mexeu muito com o grupo e, obviamente, também com alguns jogadores que, esse tempo que passou, alguns jogadores já estavam em final de contrato, outros jogadores por outras questões, mas são poucos. Né? A gente sente o grupo motivado, o grupo com o treinador, o grupo com o Diniz, mais do que nunca, confiante, inclusive conversamos bastante sobre isso após o jogo, e isso é que nos deixa ainda mais, quer dizer, insatisfeitos, obviamente, com o resultado, com a produção. Vamos cobrar, né? A insatisfação da torcida é a nossa insatisfação também, a cobrança da torcida é totalmente justificada, não em cima só do Diniz, dos jogadores, de mim, que sou responsável. Eu ainda considero o mais responsável do que o próprio Diniz. Então, essa satisfação é total. Agora, o que faz a gente acreditar nessa virada, essa retomada, é exatamente isso. Sentir que tem um grupo todo confiante, querendo e motivado para sair dessa situação. O grupo pode sofrer um desmanche por conta da crise financeira? Não é a crise financeira. Acho que tem vários aspectos de várias instituições. Não tem como ter desmanche. Obviamente, situações pontuais, como a gente falou, insatisfação, motivação de jogador. A gente quer aqui todo mundo muito motivado, né? Repetir aqui que o Diniz falou, a diretoria pensa da mesma forma, e nós temos um grupo feito, um grupo forte, que pode ter mudanças de uma peça aqui ou outra ali que sai ou que chega.
Marcelo Razan, GE. Globo, sua pergunta, por favor. Boa noite, Raí. O São Paulo vai sem Luciano e sem Alexandre Pato na Libertadores, pelo menos nesses próximos 3 jogos, porque o Luciano tem suspensão de 3 jogos e o Pato rescindiu o contrato. O São Paulo vai contratar um novo atacante para o elenco? E em relação ao Pato, não faltou uma maneira melhor de conduzir o caso? O São Paulo não poderia ter conduzido de uma maneira diferente a saída do jogador? Bom, a primeira pergunta é, a gente tem um grupo que ficou um pouco mais enxuto, a gente tem que estar de olho no mercado, nas oportunidades e, obviamente, em alguma peça que a gente vai sentir, já sabe, está sentindo, estamos conversando, e alguma oportunidade, né? Não é uma obsessão, não é algo decidido. Nós temos um grupo forte, sabemos que podemos encarar também dessa forma. Com relação ao Alexandre Pato, sempre a gente pode pensar em maneiras diferentes, soluções diferentes, maneiras diferentes de encarar um problema, de lidar com esse problema, mas você, quando tem uma insatisfação e com mais de uma vez pedidos, numa situação complicada, a gente tem que tomar uma decisão, e tomamos uma decisão de acordo com o atleta. Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Aí, boa noite. Queria falar também sobre a situação do Hernanes, como é que foi a conversa dele com a diretoria, né? O que vocês conversaram com ele, que pode ter feito ele mudar o pensamento dele, nessa insatisfação que ele demonstrou com ele mesmo pelo rendimento? Queria começar dizendo que o Hernanes é uma peça fundamental para o São Paulo, para o grupo e também, obviamente, também para o time dentro de campo. E é normal, né, numa carreira de sucesso, uma carreira tão longa, você ter alguns momentos de questionamento, não deve ser o primeiro, agora deve ser por outros motivos diferentes dos anteriores, mas a conversa, não teve uma conversa que a gente teve que ter com o Hernanes, mas ele mesmo, nas últimas conversas que a gente teve, está muito motivado, vou me preparar, sei da minha importância, e eu fiz questão de falar isso para ele, né? Quer dizer, a pessoa às vezes questiona e tem algumas dúvidas, e não existe dúvida da importância do Hernanes para o grupo, para a equipe e para o time. Chegamos então com o nosso diretor executivo de futebol, Raí. Obrigado a todos novamente pela presença e uma boa noite. Obrigado, Fê. Obrigado, Raí. Obrigado. Valeu, boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Valeu.